Histórias do Caminho, Santo Agostinho, Aurelius Augustinus Hipponensis. O orgulho é a fonte de todas as fraquezas, porque é a fonte de todos os vícios. A medida do amor é amar sem medida. Ninguém faz bem o que faz contra a vontade, mesmo que seja bom o que faz. Fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Assim narrou em entrevista o venerando conferencista, o mensageiro da paz Divaldo Pereira Franco. Quando houve a transferência da árvore do Evangelho da França para o Brasil, as entidades que, em nome de Jesus, com ele administram a terra, desenharam o programa do futuro. E, naturalmente, cada país, cada cidade, mas, vamos nos deter no Brasil, falemos daquela remessa de espíritos franceses, que vieram para o Brasil, a fim de que o Brasil pudesse ter o direito de receber a árvore do Evangelho. São Luís pediu a Ismael para receber os franceses porque estavam perturbando o progresso da França. Eram os antigos católicos do século XVI, do tempo da noite de São Bartolomeu, com muitos ódios, que renasceram na Revolução, que é um karma consequente da noite de São Bartolomeu. Eles estavam, agora, com os ódios da Revolução de 1789. Então, eles iriam dificultar a divulgação do Evangelho porque os francos, que dão origem aos franceses, digamos que os francos sejam pessoas de período remoto, gregos, principalmente, muitos atenienses que vieram para a França como francos, enquanto os nativos, aqueles descendentes dos druidas, entre os quais nasce Kardec, são os primitivos habitantes que vieram de outra dimensão, logo nos períodos primeiros aqui para a Terra. Esses benfeitores tiveram grandes reuniões, mais ou menos desenhando os acontecimentos do futuro, na pátria do Evangelho. Quando mais tarde, o Espiritismo distendeu as suas mãos, seus braços afetuosos, sobre a comunidade brasileira, várias entidades venerandas foram convocadas a serem os responsáveis pela obra. E a Federação Espírita do Paraná, FEP, foi entregue a Santo Agostinho, que estabeleceu como norma, desde o início, o estudo, a preservação do pensamento original de Allan Kardec, a divulgação cuidadosa, uma divulgação baseada no sacrifício, na bondade. Por isso mesmo, espíritos ligados a Santo Agostinho reencarnaram-se para poder ajudar econômica, socialmente a Federação, antes da sua crise, no fim do século passado. Dessa forma, até onde eu posso captar e me foi informado, nas vezes em que realizamos atividades específicas, com o Conselho Diretor e palestras sexta, sábado e domingo, dos quais resultaram alguns livros que a FEP publicou, os espíritos diziam que, na cúpula dos espíritos do século passado e deste, que serviram à FEP, Santo Agostinho é o mentor. Santo Agostinho participou da equipe do Espírito de Verdade, ofertando suas ponderações em O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns e em O Céu e o Inferno. Santo Agostinho, Aurelius Augustinus Hipponensis. Agostinho nasceu em 13 de novembro de 354, em Tagaste, pequena cidade da atual Argélia. Na cidade natal transcorreram sua infância e juventude, num ambiente limitado de um povoado perdido entre montanhas. Talhado para a oratória, ele lê e decora trechos de poetas e prosadores latinos. Aprende elementos de música, física e matemática. Em Cartago fez seus estudos superiores e ali também entrou em contato com a alegria e o esplendor das cerimônias em honra aos deuses protetores do império. Embora seja descrito como um jovem ponderado, dedicado aos livros, ele confessa que amar e ser amado era uma coisa deliciosa. Ele passou a viver com uma mulher a quem foi fiel, tendo se tornado pai em 373, com apenas 19 anos. Seu filho, de nome Adeodato, morreria aos 17 anos. Desejava se destacar na eloquência, confessa, por orgulho. Desejava ser o melhor. Um livro de Cícero alerta o que a verdadeira felicidade reside na busca da sabedoria. Retorna à sua cidade natal e se dedica ao ensino, por 13 anos, depois ensina em Cartago e Roma. Dedicou-se ao estudo das Escrituras, contudo, achou seu estilo tão simples que se desiludiu e o abandonou. Em Milão parecia ser um homem feliz, pago pelo Estado, personagem quase oficial, ocupava a cátedra da eloquência, respeitado como professor. No entanto, ele se mostra inquieto.
Busca a verdadeira alegria e não a encontra. Afeiçoou-se ao maniqueísmo, doutrina do profeta persa Mani. Essa doutrina, que era uma religião gnóstica e que a seu tempo foi muito difundida. O profeta Mani escreveu 6 obras principais em aramaico siríaco, e a 7ª dedicada ao monarca do Império Sassânida, Dushasapor I, que governou no século III d.C. na então Mesopotâmia, hoje reconhecido como Iraque. Mani aos 12 anos teve uma visão de um anjo protetor, seu gênio, que mandou que ele se isolasse para receber a revelação de uma nova religião. Aos 24 anos de idade houve uma nova aparição do anjo. Essa revelação se transformou em uma doutrina universalista, dualista em que há uma separação entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. Consiste no sincretismo entre as religiões então existentes: cristianismo, zoroastrismo, budismo e hinduísmo. Tinha grande influência do gnosticismo e de textos judeus de escatologia como o livro de Enoque. Também teve muita influência de Paulo de Tarso, deixando cartas ao estilo do apóstolo cristão. Após 12 anos de estudos, insatisfeito com as respostas que a doutrina de Mani não lhe dava, recomeça a ler os evangelhos e assistir aos sermões do bispo Ambrósio, que o recebeu como um pai. Uma canção infantil, na voz cristalina de uma criança que insiste toma, lê, faz com que ele procure o livro a respeito de São Paulo e retorne em definitivo ao cristianismo. Sua vida daquele momento em diante seria meditar, escrever livros, discursar. Em 391, é chamado a Hipona, então província de Roma na África, um grande centro comercial de cerca de 30.000 habitantes. 5 anos depois seria sagrado bispo auxiliar de Hipona. Grande era a luta, à época, contra as chamadas heresias. Agostinho, sempre orador oficial, nos sínodos e concílios em Cartago, nunca esquece que mais valioso que a palavra é o amor fraterno. Os olhos dos doentes queimam, por isso são tratados com delicadeza. Os médicos são delicados até com os doentes mais intolerantes, suportam o insulto, dão o remédio, não revidam as ofensas. As palavras que mais aparecem em seus escritos são amor e caridade. Por vezes, desenvolvendo uma ideia, interrompe seu raciocínio para deixar escapar gritos de amor a Deus. Ó Senhor, amo-te. Tu estremeceste meu coração com a palavra e fizeste nascer o amor por ti. Tarde te amei, ó beleza tão amiga e tão nova, tarde te amei. Tocaste-me, e ardo de desejo de alcançar a tua paz. 2 vezes por semana falava na Igreja da Paz. Certa vez, discorrendo a respeito de João Evangelista, se entusiasmou de tal forma que pregou durante 5 dias consecutivos, sempre aplaudido. Mas, dizia, vossos louvores são folhas de árvores, gostaria de ver os frutos. Tal era a admiração que tinham por Agostinho, que chegaram a acreditar que ele fosse capaz de produzir curas e lhe levavam doentes. Se eu tivesse poder para curar, dizia Agostinho, curaria a mim mesmo. A doença que o tomou durou poucos dias. Percebendo que se avizinhava a morte, pediu que o deixassem a sós, para orar. Morreu na noite de 28 para 29 de agosto de 430, aos 76 anos. Não deixou testamento, mesmo porque não tinha bens. Os pintores medievais o retratam com o livro na mão e o coração em chamas. O livro simboliza a ciência, o coração inflamado, o amor. Sabedoria e amor foram os seus dons inseparáveis. Interessante notar que, embora seja sempre retratado com muita pompa e luxo, mesmo como bispo, ele se recusava a usar o anel e a mitra. Esse espírito foi convidado a participar da equipe do Espírito de Verdade e suas ponderações podem ser encontradas em vários momentos da obra kardeciana, entre eles em O Livro dos Espíritos, Prolegômenos, Resposta às questões 495, 919 e 1009, O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, itens 13 e 19, capítulo 5, item 19, capítulo 12, itens 12 e 15, capítulo 14, item 9, capítulo 27, item 23, O Livro dos Médiuns, capítulo 31, dissertações de número 1 e 16, acerca do Espiritismo sobre as Sociedades Espíritas, o Céu e o Inferno, segunda parte, capítulo 8, comentário à comunicação de Marcel, o menino do número 4.
O encontro da fé contra o poder temporal do mundo material, o encontro em o temível rei dos visigodos Alarico I e Santo Agostinho. Alarico, o Grande, rei dos visigodos. Século IV. Alarico, o Grande, general e chefe-maior dos visigodos, esmagou Roma no início do século V, treinado nas técnicas da guerra dentro do Império Romano, devastou a Trácia, a Grécia e a Itália, marcando o fim de uma era. Acreditava ter o mundo aos seus pés. Agostinho procura o rei dos visigodos. Durante o cerco, Santo Agostinho vai até o acampamento de Alarico, o Grande, no cerco de Roma, munido apenas de fé, cruza as linhas inimigas com a respeitabilidade de um enviado de Nosso Senhor Jesus Cristo. Embora muito insultado, nenhum soldado ou comandante ousou impedir a entrevista. Agostinho, então bispo de Hipona, no ano 410 d.C., diz quando este vai pedir humildemente ao cruel general que não seja impiedoso na invasão a Roma, falando em nome de Deus, oferecendo em troca a sua própria vida em favor do povo romano, e assim responde Alarico: Eu sou o teu Deus, não me fale em nome de outro Deus. No entanto, o encontro com o sacerdote santificado, suas palavras inspiradas nos ideais cristãos, marcaram de alguma forma a alma do guerreiro, como semente de misericórdia que só viria a amadurecer séculos e vidas mais tarde em sua dura prova redentora, como Jesus Gonçalves, o poeta das chagas redentoras. Naquele tempo, apesar de todo o ódio e sede de poder e de conquista do general rei visigodo, ocorreu que durante a sangrenta invasão a Roma os templos cristãos da cidade foram misteriosamente poupados e o povo da cidade, inclusive os pagãos, pôde buscar proteção naqueles templos. Inextinguível amor. Servir em silêncio. Meu caro Átila. O discípulo do Senhor não é chamado tão somente ao curso verbal. Aprendizado e aplicação constituem a realização. Não te prendas, desse modo, à indagação que perde o valor do tempo. Pensa e age ao padrão de idealismo redentor que abraçaste. As sementes divinas devem frutificar em nossos próprios caminhos, através do esforço perseverante. Na fase evolutiva que nos é própria, vemos aqueles que possuem a vida e os que são possuídos por ela. Os primeiros aproveitam o dia, enriquecendo-se de valores permanentes, no rumo das aquisições eternas. Os segundos são aproveitados pelas forças que orientam as horas, no jogo das circunstâncias fatais. Uns criam luz e sabedoria. Outros descansam e sofrem os conflitos da sombra. Governando com as diretrizes superiores, convertem-se na instrumentalidade dos celestes desígnios. Submetendo-se às causas de ordem inferior, perseguem a ociosidade, ainda mesmo quando o regalo inútil se lhes apresente aos olhos mortais com rotulagem fascinante. Necessário se faz marcharmos, com desassombro e serenidade, dilatando a capacidade receptiva, à frente da majestade criadora. O fenômeno nos círculos físicos e espirituais não tem outro objetivo senão acordar a mente para a revelação do mais alto. Provar a divindade em nós, herdeiros da grandeza universal, é muito mais que positivar a sobrevivência, além da morte. Guardar a bondade e o entendimento na direção do amor supremo vale mais que o poder de demonstrar a existência dos anjos. O reino do Senhor começará no indivíduo ou jamais se estabelecerá na terra, porque Deus visita o homem e educa-o através do próprio homem. O processo de autoaprimoramento, na sublimação do raciocínio e do sentimento, transforma-nos em servos da lei soberana e compassiva, constituindo, em nossa esfera de edificações presentes, o ministério maior. Espiritualizemo-nos, portanto, no caminho da perfeição e prossigamos com Jesus. Não importa a incompreensão. Cada criatura vê o horizonte que os próprios olhos podem abranger. Quem ama não discute. Serve em silêncio, semeia o bem à distância da preocupação de recompensa e segue adiante. O trabalho cristão é a nossa alavanca renovadora. Busquemos a ciência, realizando a santidade. Os dias escoam-se apressados. As formas refundem-se, incessantemente. A morte que modifica e seleciona, pune e corrige, atinge os próprios mundos. Detendo o tesouro do conhecimento divino, elevemos nosso coração aos santuários eternos. Responsáveis pelas dívidas que criamos no passado, com a falsa aplicação das bênçãos recebidas, somos também candidatos à riqueza imperecível do futuro.
Situados entre os séculos que se foram e os milênios que virão, temos um diamante sublime a lapidar para o Supremo Senhor, nosso próprio coração, que dorme ainda no berço de aspirações primárias, bafejado pelos raios de luz celeste. Aperfeiçoemos o caminho, aperfeiçoando-nos. Trabalhe e auxilia sempre, auxiliando a ti mesmo. Unamo-nos espiritualmente, em derredor do Cristo. Gravitemos, felizes, em torno dele. O sol comunica-se com o verme, a milhões de quilômetros. O Mestre sustentar-nos-á, igualmente, nas profundezas de nossa humildade, abençoando-nos os propósitos de ascensão, com a luz do seu inextinguível amor. Agostinho, Santo Agostinho. 919. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. 919. Conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Fazei o que eu fazia, quando vivi na terra, já ao fim do dia, interrogava minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que, todas as noites, evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal ou tal circunstância, sobre se fizestes alguma coisa que, feita por outrem, censuraríeis, sobre se obrastes alguma ação que não ousaríeis confessar. Perguntai ainda mais, e se aprouvesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém, ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo e, finalmente, contra vós mesmos. As respostas vos darão, ou o descanso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que precise ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Mas, direis, como há de alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? O avarento se considera apenas econômico e previdente, o orgulhoso julga que em si só há dignidade. Isto é muito real, mas tendes um meio de verificação que não pode iludir-vos. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, inquiri como a qualificaríeis, se praticada por outra pessoa. Se a censurais noutrem, não na poderia ter por legítima quando fordes o seu autor, pois que Deus não usa de duas medidas na aplicação de sua justiça. Procurai também saber o que dela pensam os vossos semelhantes e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos, porquanto esses nenhum interesse têm em mascarar a verdade. Deus muitas vezes os coloca ao vosso lado como um espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que o faria um amigo. Perscrute, conseguintemente, a sua consciência aquele que se sinta possuído do desejo sério de melhorar-se, a fim de extirpar de si os maus pendores, como do seu jardim arranca as ervas daninhas, dê balanço no seu dia moral para, a exemplo do comerciante, avaliar suas perdas e seus lucros, e eu vos asseguro que a conta destes será mais avultada que a daquelas. Se puder dizer que foi bom o seu dia, poderá dormir em paz e aguardar sem receio o despertar na outra vida. Formulai, pois, de vós para convosco, questões nítidas e precisas e não temais multiplicá-las. Justo é que se gastem alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias com o fito de juntar haveres que vos garantam repouso na velhice? Não constitui esse repouso o objeto de todos os vossos desejos, o fim que vos faz suportar fadigas e privações temporárias? Pois bem, que é esse descanso de alguns dias, turbado sempre pelas enfermidades do corpo, em comparação com o que espera o homem de bem? Não valerá este outro a pena de alguns esforços? Sei haver muitos que dizem ser positivo o presente e incerto o futuro. Ora, está exatamente a ideia que estamos encarregados de eliminar do vosso íntimo, visto desejarmos fazer que compreendais esse futuro, de modo a não restar nenhuma dúvida em vossa alma.
Por isso foi que primeiro chamamos a vossa atenção por meio de fenômenos capazes de ferir-vos os sentidos e que agora vos damos instruções, que cada um de vós se acha encarregado de espalhar. Com este objetivo é que ditamos o Livro dos Espíritos. Santo Agostinho. Comentário de Allan Kardec. Muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. Se, efetivamente, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais a miúde a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem que o suspeitemos, unicamente por não perscrutarmos a natureza e o móvel dos nossos atos. A forma interrogativa tem alguma coisa de mais preciso do que qualquer máxima, que muitas vezes deixamos de aplicar a nós mesmos. Aquela exige respostas categóricas, por um sim ou não, que não abrem lugar para qualquer alternativa e que são outros tantos argumentos pessoais. E, pela soma que derem as respostas, poderemos computar a soma de bem ou de mal que existe em nós. Comentários finais. Afirma Emmanuel no capítulo 145 do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Em muitas ocasiões, admitimos erroneamente que os grandes vultos do cristianismo terão obtido privilégios nas leis divinas, entretanto, basta a reflexão nas realidades do Evangelho, para que nos capacitemos da sem-razão de semelhante conceito. Enquanto temos tempo, façamos bem a todos. Paulo, Gálatas, 6.10. Se conosco luz do mundo, vem archote de luz, vem Jesus, viva Jesus. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Base bibliográfica. Conversando com Divaldo Pereira Franco, volume 1, 2 e 3, publicados em 2009, 2010 e 2011, disponíveis em livrariamundoespírita.com.br. Grandes personagens da história universal, Abril Cultural, volume 1, em 20 de abril de 2020. A Extraordinária Vida de Jesus Gonçalves, escritor Eduardo Carvalho Monteiro. Abençoa sempre, autores diversos, pelo Espírito Santo Agostinho, médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 10, Inextinguível Amor, Servir em Silêncio. Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito Emmanuel, médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 145, Enquanto Temos Tempo. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, questões 919 e 919, comentário de Allan Kardec.